Uma coisa que eu reflito muito até hoje, mesmo depois de anos de já ter emagrecido e perdido mais de 50 quilos, é o fato de as pessoas te respeitarem muito mais quando você é magro do que quando você está obeso ainda. Para quem foi obeso desde pequeno, nota que as pessoas não te tratam da mesma forma que elas tratam os demais. Mas você só vai perceber essa mudança quando realmente você tá do outro lado, né? E mesmo já tendo me acostumado com a forma diferente que as pessoas me tratam hoje em dia, é muito difícil não parar para pensar, né? No porquê disso tudo. Principalmente hoje em dia que se prega tanto a respeito a diferentes grupos de pessoas, você nota que o tratamento é muito diferente e eu não sei nem se isso é errado, isso talvez seja normal, né? Não sou eu quem faço as regras. Sempre foi assim, então você pode escolher se adaptar ao jogo ou se revoltar para sempre. Eu vejo que tem pessoas que são obesas e se revoltam muito com isso, mas, cara, você não vai mudar o mundo, você não vai mudar a forma como as pessoas vão te tratar, até porque a maioria das vezes é automático. Elas não fazem isso porque elas param e pensam que elas querem te tratar de uma maneira diferente. É uma coisa que só acontece e você pode escolher se revoltar contra isso e não mudar nada, ou aceitar que isso é uma realidade no mundo e tentar mudar em relação a isso. Eu já vi até relatos de pessoas que depois que emagreceram e mudaram muito e ficaram irreconhecíveis, criaram um certo rancor das outras pessoas lhe tratarem bem, porque no fundo ele sabe que aquelas pessoas não tratariam ele daquela maneira se ele ainda fosse obeso ou obesa. Então, muitas pessoas, mesmo depois de mudarem, ainda carregam uma raiva do que elas sentiam antes. Isso é uma coisa que eu não tive muito, porque para mim foi um alívio tão grande sair daquela situação que eu me encontrava para ir para o outro lado, que eu só consegui curtir tudo que aquilo estava me proporcionando, sem ter muita raiva das pessoas que talvez me trataram diferente. Pessoas que me tratavam mal nessa época, simplesmente eu não tive mais contato. Então, eu não tive nem a oportunidade de ficar pensando em como essas pessoas me trataram diferente. Eu só conheci novas pessoas que me trataram como um novo indivíduo totalmente. E eu acho que não é só uma questão de ser uma pessoa atraente ou algo assim. Talvez você passe uma sensação de maior autocuidado quando você de fato está se cuidando mais. Quando você reflete que você pensa no que você come, você reflete em como o seu corpo deve ser. Porque muitas vezes o obeso, ele é obeso por falta de cuidado. Então eu vejo que muito desse movimento que tem hoje em dia, da pessoa se aceitar mesmo estando obesa, é o resultado de uma luta contra a realidade. Você não faz as regras do jogo, sempre foi assim e provavelmente sempre vai ser assim. As pessoas vão te tratar diferente. Então, é melhor você aceitar como as coisas são e tentar mudar, porque é possível mudar. E você vai sofrer muito mais continuando onde você está e se revoltando com a realidade. Me lembro que quando eu ainda era obeso, para mim era uma coisa, um sonho eu não ser mais e eu ser magro. E passam uns 2 anos de processo de emagrecimento, eu me vi como magro finalmente. Isso foi uma revolução na minha vida. Na hora que eu me olhei no espelho, eu tinha mudado, até porque a pessoa obesa ela evita se olhar no espelho, né? Quando eu tive a realização que eu tinha mudado, aquilo ali foi como um milagre na minha vida. Mudou tudo e eu passei a ser uma pessoa diferente. Eu mudei a forma como eu agia, tudo, a forma como eu enxergava as pessoas. E eu vi que esse milagre na sua vida é possível se você souber seguir alguns métodos e alguns parâmetros durante as diferentes fases do emagrecimento. Então, se você ainda está nesse ponto de revolta, de achar que as pessoas não deveriam te tratar assim, pare, entenda que a vida é assim, a realidade da vida não é justa, nada é feito para passar a mão na sua cabeça, então você tem que se adaptar, tentar mudar e ver qual é o método melhor para você conseguir mudar.